compartilhar com a gente o conhecimento que você tem, a experiência aí, super legal. A ideia é que a gente consiga juntar isso com a aula passada, né? Que a gente já começou a falar sobre branding e tal. E estamos aqui para te ouvir. Pode ficar à vontade para compartilhar sua tela e conduzir daqui para frente. Mas lá na metadinha a gente chama o pessoal para participar e tirar as dúvidas. Tá bom. Eu que agradeço o convite, Denise, é aquilo que eu comentei, é sempre um prazer a gente poder também compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Para ajudar o outro a beneficiar, eu acho que é por aí, né? Eu acho que todo mundo unido, se ajudando um pouquinho é sempre bom, né? É sempre importante também, acho que é um espírito novo e colaborativo. Legal, que bom, obrigada. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Estão vendo? Sim, tudo certo. Sim, tudo certo. Então, o tema que eu escolhi para falar, né, que eu defini junto com a Denise, é sobre o personal branding. Para entender um pouquinho até o conceito de personal branding, acho que vale a pena a gente abrir um pouquinho aí. Primeiro, considerando o que é brand, né? Brand é a marca. Branding é a gestão da marca. E o personal branding é a gestão da marca pessoal. Esse conceito, ele existe lá desde 1997, quando ele foi criado por Tom Peters. Eu me lembro, eu estava falando para a Denise que eu me lembro, eu estava na faculdade no 4º ano, né, de administração, tinha a matéria de marketing, e o meu professor trouxe um texto, né, que tinha recém surgido, eu não sei de onde, porque naquela época a internet não funcionava assim com essa velocidade, e que falava, então, da marca pessoal, né, era a marca chamada Você, alguma coisa assim era o tema dele lá, o texto. E eu acho que já naquele tempo já me despertou alguma coisa, né, e agora... Não é de agora, na verdade, é um tema que eu sempre acabei tendo contato, mas legal estar falando sobre isso, né? Relembrando isso também. E aí, o que essa questão do personal branding tem a ver aí com o curso da Denise, né? Na última aula, ela abordou o tema de branding, né? Da gestão da marca da empresa, né? Da empresa que a gente quer fazer crescer e está aqui nesse grupo justamente para isso, né? Mas muitas vezes o que acontece é que somos, como a Denise fala, a eu presa, né? Somos empresa de uma pessoa só. Então, precisamos cuidar da nossa marca pessoal, né? É bem importante quando a gente cuida da marca pessoal. E como que a gente vai cuidar da nossa imagem, né? Que tem essa relevância tão grande nessa questão do nosso trabalho, da forma como a gente presta o nosso serviço ou vende o nosso produto. Então, para isso, é importante que a gente comece considerando o que é a imagem, né? E como a imagem se forma. Então, na verdade, a imagem ela é formada nas primeiras impressões, né? Que a gente tem um primeiro contato com a pessoa e ela com a gente. Então, naqueles primeiros momentos, por isso que dizem que a primeira impressão é importante, né? Que tem esse peso, essa força da primeira impressão, porque normalmente é muito difícil você causar uma segunda boa impressão. Então, causar uma primeira impressão, ela é muito importante. Ela não é definitiva, mas ela tem um peso muito grande. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele é ainda muito primitivo, né? Então, naqueles milésimos de segundo ali daquele primeiro contato, ele já vai processar uma série de informações, mas tendo como referência aquilo que ele já conhece, o que é bom, o que é confortável, o que é harmônico, o que é belo. Então, sim, eu acho que uma imagem ela precisa, num primeiro momento, ter essa atratividade ou aquele conforto que o cérebro precisa para criar um primeiro laço de confiança, né? Na verdade, assim, a gente vê hoje em dia que
é um pouco dessa diferença das pessoas serem, eu sou como eu quero, eu me visto do jeito que eu quiser, se eu quero ter um cabelo estranho, diferente, cada um, né? O mundo está mais aberto para isso, e de fato está. Mas num primeiro momento, levar um pouquinho mais em consideração algumas coisas que o nosso cérebro primitivo já considera, né, desde sempre, que é essa busca por uma coisa mais harmônica, mais agradável aos olhos, cria essa facilidade de conexão num primeiro contato. Eu digo que as coisas mais extravagantes, mais diferentes, mais esquisitonas, eu acho que é para quem já tem essa reputação, vou falar um pouquinho mais para frente, já consolidada, né? Ou seja, a pessoa já todo mundo já conhece, então ela pode se vestir do jeito que ela quiser, fazer o que ela quiser, e não pode também, né? Mas, enfim, na questão da aparência, dessa questão da imagem no primeiro contato, então eu sempre digo que às vezes o estranho, o esquisito, é só para quem já tem isso um pouquinho mais fundamentado, né? Que já tem aí a sua imagem e a sua reputação bem conquistados. Mas, de qualquer maneira, né, a imagem é como a gente se vê e como os outros percebem a gente, né? É uma questão de percepção do outro, é uma questão de julgamento, e por isso a gente diz que a imagem ela é individual. A gente não pode mudar o que a pessoa sente a teu respeito num primeiro ou num segundo contato. Então, a gente sempre fala que a imagem ela é individual, é daquela percepção, daquele momento, e cada um tem a sua vida e cada um teve a sua experiência, então a gente não consegue justificar porque a pessoa tem determinada sensação a teu respeito ou não, né? Mas, então, é difícil a gente controlar o que o outro vai pensar ao nosso respeito. Mas, né, o que faz essa linha com a reputação, né, essa comparação com reputação e imagem, é que reputação é quando várias pessoas pensam a mesma coisa a seu respeito. Então, imagem é quando a gente tem uma opinião de uma pessoa. Ela pode estar certa, pode estar errada, pode achar o que ela quiser. Mas quando várias pessoas pensam a mesma coisa a respeito dela, então aí a gente chama de reputação, né? E aí, no nosso trabalho, né, aqui o nosso objetivo principal é poder ter uma boa reputação. E boa reputação é uma coisa que cada um imagina a sua, né? Então, ela pode ter a ver com credibilidade. Oi, Denise? Estou te ouvindo, tá tudo bem. Tá me ouvindo? A sessão foi encerrada porque... Tá bom, tá o normal aqui, então. Tô me vendo, tudo bem. Né? Ok. Então, como eu estava falando, a reputação, a pessoa que pode querer passar uma imagem de credibilidade, de confiança, transparência, de caráter, de moral, enfim, cada um pode definir o que quer realmente transmitir com a sua imagem. E para isso, né, é necessário autenticidade, em primeiro lugar. E aí, por autenticidade, né, a gente volta até naquele conceito inicial lá de Tom Peters, que também abordava a marca pessoal, trazendo a questão do seu diferencial, de você se destacar por ter um diferencial, né? Então, é justamente por isso que a gente não tem, por exemplo, não dá para simplesmente copiar um modelo perfeito de perfil de Instagram, por exemplo, que não significa que vai funcionar para a gente. Esse é um exemplo bem simples, mas isso é para todo tipo de negócio. Nem sempre o que funciona para o concorrente, para o vizinho, para o outro que está na mesma área, vai funcionar para você. E eu acho que o que faz realmente a diferença é você ter a tua autenticidade, você reconhecer o que você quer, os seus objetivos com relação ao trabalho, à empresa que você tem,
ter bem estabelecido, né, Denise, a missão, os valores. Você sabe, Juliane, que eu tô aqui, você está falando aí, eu tô aqui pensando, né? Como essa questão ela é difícil, esse processo que a gente está fazendo até no Negócios na Real e tal, que é uma reflexão sobre esse posicionamento que a gente quer dar para o negócio, ele tem muito, principalmente nessa questão da eu presa, mas eu vejo isso em grandes empresas também, essa conexão com o líder dela, né? Ele acaba trazendo a identidade dele para carregar a história, o negócio da cultura dele, da história que ele construiu. E se a gente não conseguir estruturar muito bem isso, a gente se perde no caminho, né? Fica uma comunicação muito confusa. E aí a comunicação em todos os quesitos, tanto na comunicação do Insta, de uma marca, de um desenho, de uma cor, quanto a comunicação pessoal mesmo, né? Essa questão que você está trazendo. Como é que o cara que ele quer trazer, ser inovador e ele não representa essa inovação na hora que ela entra no ambiente, né? Ele está numa reunião e ele não consegue fazer com que os outros percebam isso dele, né? São coisas que precisam conversar, né? Tem que estar alinhado, na verdade, a empresa à pessoa, né? Não tem, não dá para separar muito quem é a pessoa e quem é a empresa. Tem que seguir os mesmos valores, principalmente, né? E objetivos. Então tem que estar junto, porque senão fica desconectado e não gera interesse, não gera conexão com outras pessoas, consumidores e tudo mais, né? Então, além da autenticidade que eu comentei aqui, que é importante você saber muito bem por que você está fazendo aquilo, você fazer do seu jeito, você fazer de uma forma que tenha a ver com você, né? Com o seu gosto, com as suas percepções, com os seus objetivos, né? Mas também é importante considerar o que eu coloquei aqui de ABC da imagem. O ABC significa Appearance, Behavior e Communication, que em português é aparência, comportamento e comunicação, né? Então, o que é importante também, além da autenticidade, levar em conta? A aparência, né? Que é isso que a gente acabou de falar. A sua aparência está alinhado com o que você pretende projetar para os seus consumidores, que é exatamente o que a gente acabou de falar, né? O teu vestuário, então, né? Vamos partir aqui para o segundo. Está adequado? Que tipo de empresa que você tem, né? Exige que você se vista de maneira mais formal ou não é necessário? Pode ser de uma maneira mais casual, pelo tipo de trabalho, pelo tipo de cliente que você atende, pelo tipo de ambiente que você circula, né? Então, como é que está esse vestuário? Ele está adequado? O estilo que você se veste, né? Precisa, né, ser mais elegante ou não, pelo tipo de atividade? Seria bacana adotar realmente um estilo mais moderno, ou então, de novo, né, de ser um trabalho mais casual, porque é um tipo de empresa mais que as pessoas ficam mais à vontade, trabalhando de casa, fazem home office. Então, qual é o tipo de vestuário que conversa com a sua personalidade, que é o seu estilo pessoal, mas também tem a ver com a marca da sua empresa, né? Acho super difícil esse ponto, Juliane, sabia? Conseguir equilibrar isso, sabe? Porque tanto eu acho uma das coisas que eu queria tanto te trazer era que assim, eu acho que é uma linha de comunicação, o vestuário, que a gente estuda muito pouco. Ou ela é muito de menininha que só gosta de moda, né? Quando tá na adolescência e tal, e fica nessa linguagem, ou a gente não dá atenção nenhuma. E aí acaba ficando uma coisa, um vácuo muito grande de comunicação importante ali, que na verdade é realmente isso. Como é que eu vou conseguir equilibrar o meu ser, né, com o negócio que eu quero representar? Essa questão do vestuário, da escolha do estilo e tal, eu acho que você se comunica muito bem, ensina sobre isso muito bem, mas é uma sensação muito difícil, assim, falando por mim mesmo. Isso você sente em outras pessoas? É comum essa dificuldade? O que você percebe? Eu acho que para várias pessoas, não sei te dizer quanto, mas muita gente não tem uma preocupação com isso. Mas olha, só para você ter um exemplo assim que eu gosto de dar, né? Pensa ali numa entrevista de emprego, né?
Aí tem você e um outro candidato, vocês dois têm a mesma experiência profissional parecida, têm uma formação muitíssimo parecida, enfim, estão praticamente empatados. A forma como um ou o outro se porta e se veste pode definir, inclusive, quem é que vai ficar com aquela posição. Né? Eu nem vou considerar aqui o fator de comunicação, porque eu acho que comunicação tem um peso bem grande, ainda mais numa entrevista, né? Mas o vestuário, se o vestuário que o candidato lá na entrevista, ele está adequado ao que a empresa que ele está fazendo a entrevista, ou seja, vai um trabalhinho também do candidato ir lá e pesquisar, né? Mas se é uma empresa que busca, assim, que tem alguns conceitos que precisa... o escritório de advocacia, que é mais formal, então ele precisa ir um pouco mais... Se vai um pouco mais casual ou pouco preocupado com a questão da aparência, talvez esse seja um motivo para tomar uma decisão pelo outro candidato, né? Ou por ele, se ele estiver adequado. E não só isso, né? O vestuário, ele também passa mensagens, né? E as mensagens são essas, da pessoa estar muito relaxada, da pessoa estar com uma roupa um pouco mais descuidada, que pode estar suja, que pode estar amassada, ou então que não, que foi lá, né, participar ou dar uma palestra, enfim, não, estava mais alinhado, estava demonstrando credibilidade, seriedade. As pessoas, é aquilo que eu comentei do cérebro primitivo, né? Que são conceitos que a gente goste ou não, o cérebro está ali pegando essas referências, né? Buscando por essas referências passadas. Então, assim, é uma pena para quem não usa dessa ferramenta, que é o vestuário, como uma ferramenta mesmo de se colocar, de se posicionar, né? De eventualmente conquistar um cliente, conseguir uma vaga de trabalho, e ter uma percepção pelo outro que vê que talvez seja de mais credibilidade, de mais seriedade, e por que não até de sucesso profissional. A gente sabe que uma pessoa que aparenta ter sucesso profissional é bem visto pelo outro que está contratando, por exemplo, né? Todo mundo quer estar próximo. Quer contratar alguém bem sucedido, né? Alguém que vai resolver o problema, que demonstre experiência, enfim. Eu fico pensando nessa questão das empresas aí que a gente fala tanto. Então, por exemplo, em clínicas, como é que essa questão da roupa, do posicionamento, do equilíbrio entre as cores, entre todos os pontos de comunicação, né? Ou num outro negócio de empresa em que a gente se desloca e vai atender o cliente. E a única coisa que você tem lá de placement, lá dos 4Ps, é você mesmo com a tua bolsa e tua mochila, né? E aí você está carregando toda aquela carga do negócio naquela reunião e ocupando aquele espaço, e esse é o teu ponto de mensagem aí. Então, eu acho que, para mim, é uma coisa que não é tão natural, tão fácil, é um esforço, assim, entendo a importância que ele tem. Fico pensando bastante sobre essa disseminação, assim, sobre como aprofundar, né, e chegar numa coisa mais consistente mesmo, alinhada, para tentar diminuir. Eu costumo falar bastante sobre aquela diferença entre o que a gente gostaria de dizer e o que o outro realmente está entendendo, né? Então, esse alinhamento precisa acontecer. Com certeza, né? Às vezes a gente acha que tá projetando uma imagem, mas o outro está te vendo de uma outra forma. E, na verdade, é justamente esse gap que dá o ruído de comunicação, né? Então eu acho que para muitas pessoas isso que tem essa dificuldade, Denise, é uma coisa de se familiarizar e de treinar, como tudo que a gente treinar ter esse olhar. Tem dúvidas? Bom, aí você pode contratar uma consultora de imagem ou você pode pedir para alguém de sua confiança que te dê um toque quando achar que... Será que, né? Não, aquela pessoa que eu confio, vou pedir para me ajudar. Será que essa camisa ficou boa? Será que esse sapato está muito simples? Enfim, será que para tal cliente...
Eu acho que a gente pode obter e devemos ter pessoas de confiança ao nosso redor que a gente possa pedir uma opinião sincera, né? E que você possa receber essa opinião dela de uma forma, um feedback positivo e tipo, não, então tá, eu vou lá e vou mudar, vou lá e vou fazer diferente, vou lá e... Legal. Acho que todo mundo tem uma mãe, uma amiga, uma irmã, um marido, né? Que possa dar uma opinião nesse sentido também. Tá? Legal. Além da questão do vestuário, o que ainda eu considero aqui na aparência é a questão da organização, né, da pessoa ser organizada. Então, primeiro, né, não abrir aquela bolsa e cair tudo, todos os itens de maquiagem, etc, que carrega dentro da bolsa. Né? Eu lembrei desse assunto especificamente, mas tem a ver também com a organização do seu ambiente de trabalho, né? Pode ser que ela trabalhe sozinha, em casa, em home office, mas então que quando essa moldura aqui, ó, em volta da tela, tudo que aparece em volta, ajude ela a se comunicar da melhor maneira, né? Se às vezes a gente não tem muita coisa, muito recurso, mas então de uma forma que fique claro, assim, que fique limpo, que não chame atenção extra, porque também tem isso, né? De todo o ambiente ali seja desorganizado ou poluído a tal ponto de chamar mais atenção do que você tem para comunicar. Sim. Esse é o grande problema. É o mesmo problema quando o excesso de acessórios existe, né? Quem gosta de usar... voltando um pouquinho aqui do vestuário, né? Dá para fazer esse link. Pessoas que gostam de usar acessórios muito grandes, muito chamativos ou muito barulhentos, às vezes aquilo acaba chamando mais atenção do que a fala da pessoa. Né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês perderem a concentração na conversa porque tem alguma outra coisa que está chamando mais atenção do que a própria fala. Né? Então, esse cuidado a gente tem que tomar, principalmente nesse âmbito profissional. Legal. Então, a organização, né, aquilo que eu falei, tudo que está à nossa volta, as nossas preferências, né, as fotos que a gente coloca e posta em redes sociais, WhatsApp. Então, tem que ser uma coisa só, uma coisa que converse, né? Eu sempre digo que a comunicação, né, esse ABC, ele tem que ter clareza, tem que ter coerência e tem que ter consistência. Não adianta, não, então tá, hoje eu vou fazer e faço tudo certinho. E amanhã já é diferente, né? Então tem que ter essa consistência, essa coerência e essa clareza para quem vê, para que a comunicação flua mais facilmente, né? É porque a mensagem ela não é captada de uma vez só, né? Não é em um contato que vai acontecer, é com a repetição e isso é com tudo. Eu vejo muito acontecer com mentorados, com alunos, uma sensação de urgência de que as coisas precisam ser percebidas logo pelo cliente, de que de repente ele precisa começar, ele vai fazer um post e aquilo vai vender, ou que ele vai trocar a foto dele do Insta e aquilo vai fazer com que ele venda mais, que ele lote a agenda, enfim. Não é um que vai acontecer, né? Não é uma coisa que vai fazer isso. É o conjunto de ações repetidas em várias situações diferentes para que isso comece a surgir efeito, né? Realmente, sem consistência, a gente não vai, e clareza, a gente não vai conseguir resultado, né? Exatamente. Aí um segundo aqui, do aquele ABC, né, que seria o comportamento. O comportamento, na verdade, é onde a gente vai validar de verdade o nosso discurso, a nossa prática, né? Uhum. Então, será que a gente faz mesmo tudo aquilo que a gente fala, né? Então, obviamente, levar em conta educação e etiqueta. Eu faço, às vezes, palestras só com esse tema. Nossa. Porque nas empresas tem essa demanda, parece tão antigo, né, tão arcaico falar sobre etiqueta, mas tem uma etiqueta voltada para uma coisa mais atual, mais moderna. Então, e educação é uma coisa que é atemporal, não cai de moda e é necessária sempre, né? Você sabe, Juliane, vou acrescentar aqui, sabe que na época que, antes de eu iniciar essas aulas, esse processo, eu ainda estava na Sinfra, uma das coisas que a gente tirava muito sarro e que a piada era que a gente ia montar um curso para as pessoas saberem se comunicar no WhatsApp, sabe? Porque elas precisavam de etiqueta lá. E uma das coisas, tanto na questão da escrita, quanto
na imagem que elas colocam lá, a gente fala bastante, vai falar ainda no Negócios na Real sobre isso, porque a pessoa na foto, ela escolhe a foto que ela estava na praia, no Rio, e depois ela quer vender uma seriedade, uma prestação de serviço para alguém que vai falar com ela olhando aquela foto de biquíni, e não, ou do cara sem camisa, né? E isso, elas confundem a cabeça e daí o cliente não vai conseguir perceber que esse era o cara. Ou é tão maquiado, já aconteceu, tá? Era tão maquiada que a pessoa, quando encontra pessoalmente, não consegue Não reconhecer. reconhece. Não reconhece. Então... Acontece. Sem dúvida, Denise, a etiqueta ali, principalmente, existe um termo chamado netiqueta. Etiqueta na internet, não só para o WhatsApp, mas desde lá da escrita de um e-mail, que é uma coisa quase, né, arcaica, quase falar de escrita de e-mail, mas desde uma escrita de e-mail que tem que tomar todos os cuidados, escrever corretamente, né? O tom, né? Um monte de ponto de exclamação, de um monte de ponto de interrogação, letra maiúscula, são cuidados que precisa ter. Nem vou entrar aqui no fato das postagens indevidas e hoje em rede social, que muitas vezes você tem o chefe, os colegas de trabalho, daí aparece lá você bebendo, bêbado, vomitando, sei lá o que, né? Ou na praia de biquíni, que foi o que você falou, não pega bem, não pega bem. Ou até eu vou aqui falar, porque eu não gosto de posicionamento político. Em rede social não dá para fazer isso, eu acho, na minha opinião. Não, tá? Sempre quando me perguntam assim, ai, Denise, mas eu abro um outro Insta, deixo misturado pessoal e de negócio, eu falo, olha, gente, vocês estão querendo postar foto de filho, foto do fim de semana, qualquer coisa, no máximo faz um perfil fechado e cuida bem quem vai entrar. Mas mesmo assim, ainda você corre o risco de fazer uma besteira. O certo é assim, se é uma rede de comunicação, a gente costuma falar que o digital é como se você tivesse como um canal de televisão na tua mão. Se você tratar isso de qualquer jeito, a percepção vai ser confusa do outro lado. Então, para garantir essa clareza, essa consistência, a gente tem que tem que cuidar disso, tem que ter um cuidado, tem que ter um recorte da sua vida, não pode ser o todo, porque senão a gente nem aguenta discutir o todo, né? Aí vai para vários casos, né, de mau uso dessa ferramenta em que você destrói a vida, a profissão, as pessoas não resistem, né? É o caso lá da Gabriela Pugliese que você falou na última aula, que a gente viu tudo o que aconteceu, né? Do mau comportamento, vamos dizer assim, né? Do mau comportamento, um comportamento inadequado na rede social, porque o que importa mesmo é o que ela publicou, criou aí uma série de problemas para ela mesma, né? Nossa, ela voltou a estaca zero, né? Assim, é um zero que não é um zero que você está começando de novo numa boa. É um zero que você está pagando um preço, né? Você começa com menos alguma coisa. Então, isso acontece com muita gente. E tem gente simples que assim, já começou construindo perfis, Juliane, tem cliente assim, e que chegou a um ponto em que ela não conseguiu conviver com o tipo de conversa que acontecia por conta das publicações, e ela resolveu apagar o perfil. E aí tem que começar tudo de novo num outro momento, porque percebe-se que no negócio é importante que ela tenha. Então, sei lá, fica 2, 3 anos fazendo nada, daí depois fala, não, agora eu vou ter que começar de novo e esquecer aquele perfil e começar de novo, é o terceiro Instagram. Então, que esforço esse de sempre estar tendo que começar porque não conseguiu fazer o recorte adequado, né? Então, isso é muito importante para ter consistência. As marcas longevas, elas têm consistência na comunicação delas. E aí, se a gente está começando esse negócio, né, é o primeiro passo, é para onde a gente quer ir. Exatamente, com certeza, Denise, com certeza. E aí, né, falando da presença digital, que foi isso que a gente acabou de falar, né? Como é que a pessoa se comporta, né? Enfim, tem que tomar muito cuidado, tem que estar muito atenta, porque está todo mundo vendo, né? Todo mundo olhando o tempo todo. E por último, a questão da comunicação, né? Comunicação, a gente pode falar da comunicação verbal, que é desde ali o uso correto do português, né? Da forma como a pessoa fala, sem gírias, sem palavrões, sem vocabulário inadequado, ou seja,
Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha. Voltou aí? Verbal, a comunicação escrita e a questão do gestual, né? Então é como como o nosso corpo se movimenta e se comunica através dessa comunicação. Então é bem importante que o nosso corpo se movimente de acordo com a nossa fala, né? Que ele venha justamente para complementar o discurso, enfim, o que a gente está conversando. Desde o gestual ali de mãos, né? Vamos falar de mãos, mas braços cruzados, né? Toda uma postura que a gente sabe que é mais fechada, ela tende a passar esse, né? Olha, estou blindado aqui para o que vem de fora. E aí uma postura um pouco mais aberta, braços descruzados, né? Uma cabeça mais erguida, tende a demonstrar que você está mais aberto para determinados assuntos, que você está mais interessado em determinados assuntos. Enfim, essa parte gestual ela é super, super abrangente. Eu gosto sempre de falar também que tem um TED da Amy Cuddy, muito bacana, que vale a pena assistir. Como que é o nome? Juliane, repete aí que eu também quero anotar, quero assistir esse. Ela chama Amy Cuddy. Eu posso... A-M-Y-C-U-D-D-Y. A-M-Y-C-U, tá. É bem legal. Ela fala de um projeto que ela fez. Ela era uma pessoa extremamente tímida, né? E, enfim, alguns testes que ela fez e pesquisas e trabalhos que ela chegou lá na definição das power poses, né? Nas poses de poder. O que causa, o que projeta isso, legal. Tanto para quem vê, né? Para quem tá se comunicando, quanto para o próprio cérebro, a informação que a gente acaba passando para o próprio cérebro quando está, por exemplo, mais aberto, se sentindo com mais poder mesmo, né? Nem que por algum momento a gente esteja enganando o cérebro, o retorno disso também venha a ser positivo, né? Então é fantástico esse TED, eu gosto bastante. Ele fala muito bem essa questão do gestual, além do cruzar os dedos, bater a perna, né? Que é aquela coisa que a gente vê mais comumente aí sobre gestual. Então ela vai além disso, ela fala dessas poses, power poses, que ela chama poses de poder, e o contrário também, né? Quando a pessoa vai lá se fechando, se curvando e vai inclusive diminuindo. Então todo o reflexo que isso causa no outro e nela mesma. É bem legal. Eu acho que dá pra gente puxar um gancho aqui, que é bem legal em relação a... Vou voltar para o Instagram aqui por conta dessas imagens, dessa representação. Mas poderia ser uma reunião, poderia ser um atendimento a um cliente, poderia ser uma outra situação. Pensei no Instagram porque são fotos que acabam ficando lá, né? Então, o cuidado com essa foto que vai ser tirada, né, dessas poses, elas vão trazer... seja nesse formato ou o formato que a gente precisa encaixar para fazer essa consolidação de marca, é bem importante fazer esse estudo da questão do gestual dessas fotos também, né, Juliane? Para poder trazer o peso que precisa dar para a mensagem que você quer, tanto na unidade de um post quanto do contexto total, né? E se for um vídeo, mais ainda, né? Mais do que uma foto, né? Se for vídeo, legal. Mais ainda, porque ele está em movimento, então você está gesticulando, com certeza. Eu acho que é super válido e é aquilo mesmo, ele vem para reforçar a tua comunicação. E ele não pode ser contrário também, né? Justamente porque senão dá de novo aquele ruído de comunicação quando o gesto é um e a pessoa está falando outra coisa, né? É comum quando a pessoa está muito nervosa, né? A gente percebe isso, que ela tenta gesticular para parecer que está gesticulando, porque é normal, mas na verdade não, né? Ela está nervosa. Então, é claro que o ideal do gestual é o mais normal possível, né? Mas buscando, claro, uma postura
ereta, né? Reta, e que cause conforto para ela mesma, óbvio, de postural, inclusive, mas um conforto também para quem está assistindo, né? Então, eu acho que é bem importante. Essa parte do visual é bem importante e bem legal também. Legal, vou assistir esse TED, já fiquei curiosa. É bem bacana. Eu já vi umas, sei lá quantas vezes, umas 10. Eu trouxe aqui um case, eu peguei como exemplo a Rita Lobo. Eu lembrei pelo seguinte, a ideia do programa dela, né, é uma culinária mais casual, né? Comidas que a gente pode preparar no dia a dia, com um certo requinte, talvez, mas coisas simples, né? Coisas fáceis de fazer. E aí, olha só como o visual dela, né, a aparência dela está bem alinhado com esse tipo de objetivo do trabalho dela, né? Então, é um visual que aparentemente, pelo jeans, ele é muito casual, mas sem ser relaxado, com um certo toque ali de, né, um estilo, um sapatinho ali de onça, né, uma sapatilha diferente. Enfim, é simples, é casual, mas que conversa com um todo, né? Então, isso que eu acho bacana. E o ambiente, né, que seria ali a organização que a gente falou e tudo mais, claro que ela está numa televisão e óbvio que isso seria, fácil quando tem esse suporte de ser um programa de TV, né? Mas a própria cozinha que ela está, os utensílios que ela utiliza, então eles causam todos a mesma sensação, eles estão alinhados. Então, a forma como ela fala, a forma como ela se veste, os pratos que ela prepara, o ambiente que ela está. Então, todos eles causam uma sensação muito próxima. Então, um vem para reforçar o outro. Então, acho que essa é a principal ideia, né? Quando tudo conversa, né? Quando todas as coisas estão alinhadas, e aí consegue ter uma imagem. Hoje, quando a gente pensa, a gente consegue ter ela consegue ter essa reputação, ou seja, a maioria das pessoas pensam a mesma coisa a respeito dela. Sabe, eu vou pegar o gancho aqui do corte de cabelo, Juliane. Assim, pensando você falou para a gente aí sobre os cuidados, higiene pessoal, tal, e que cabelo, maquiagem, essas coisas ajudam, né? E contribuem para essa composição total. Ela costuma manter sempre o mesmo corte de cabelo, varia pouco a cor, né? Varia pouco. Essa questão de comprimento, tem alguma coisa? Pensar que cabelos mais curtos estão sempre são mais cuidados, isso tem algum sentido? Como que é? Não, é assim, o cabelo tem a ver com o estilo da pessoa, o estilo que ela definiu, né? Para ela, não tem muito assim o certo e o errado, né? O que importa do cabelo é que ele esteja limpo, bem cuidado, bem tratado. Eu acho que esse é o principal, né? Agora, se o cabelo é curto ou comprido, é muito do estilo de cada um. O cabelo médio, que é o cabelo dela aí, um pouquinho repicado, enfim, é um cabelo que me agrada. Ele é mais moderno, mas ele não é super moderno, ele é um cabelo normal, mas tá ali, ó, sempre mais ou menos arrumadinho, né? Porque parece que eu fico pensando que quando a gente tem essa questão do cabelo muito comprido, traz um peso demais, e na questão do vídeo também ele fica sem muita mensagem, muito liso. Não querendo dizer de liso, de cabelo liso, mas um pouco elemento, parece, que ele traz carrega menos de mensagem. Não sei se isso é... Até você fez um post esses dias sobre isso, numa comparação, né? Sobre um branco num post, achei super legal. Na verdade, eu falei mais especificamente sobre o cabelo branco, né? Que quem quiser tê-los, nenhum problema, desde que ele esteja cuidado. Ele pode ser curto, ele pode até ser comprido. Eu prefiro no cabelo branco, né? O cabelo curto, porque eu acho mais moderno, eu acho mais bacana, mas isso é um gosto que é meu. Mas pessoas que queiram ter um cabelo longo e deixar ele natural, né? Branco, nenhum problema. A única coisa é que vai ter que ter os cuidados. E o cabelo
para ter um cabelo comprido, por exemplo, Denise, tem que ser um cabelo que tenha uma estrutura para ter um cabelo comprido, né? Ou seja, tem que ter um pouco mais de cabelo, tem que ter um fio mais grosso, enfim, uma série de elementos para que o cabelo fique bonito comprido, né? Dificilmente alguém que tem pouco cabelo, por exemplo, né, vai ficar muito bem com o cabelo longo, porque não fica bom, né? No contexto geral não fica bom. Então tem essas relações, né? E claro, tem algumas relações que a gente faz com o estilo também, assim, cabelos mais retos, né? Aquele corte de cabelo reto, por exemplo, mais comprido, de médio a comprido, são pessoas mais casuais, né? Que tem essa facilidade, se precisar sair, fazer um rabo de cavalo, tipo, fica bom também e para ela resolve, né? Então, tem isso também, do estilo casual, ter essa preferência por cabelos mais práticos, né? Cabelos mais práticos. Aí por exemplo, cabelos com cortes mais diferentes, repicados, assimétricos, enfim, são pessoas de estilo um pouco mais moderno, mais criativos, né? Então, essa relação que a gente faz. Então, de novo, isso tudo pode conversar com o tipo de empresa que você tem, de serviço que você oferece, né? Legal. Também. E, claro, tem a ver com o rosto da pessoa, né? Porque a gente também faz essa análise de proporção, né? É uma outra etapa lá da consultoria de imagem, quando eu faço a consultoria individual, é essa parte da análise do rosto, e aí o cabelo vem a melhor proposta de cabelo de acordo com o rosto da pessoa, né? E aí tem algumas dicas nesse sentido, né? De rostos mais redondos, rostos mais quadrados, enfim, como suavizar algumas características do rosto, né? É bem legal, bem bacana mesmo. E o segundo caso aqui que eu peguei foi do Keanu Reeves, e eu explico por que eu peguei. Eu fiz uma pesquisa de listas de celebridades com melhores reputação, né? E o Keanu Reeves apareceu em todas as pesquisas que eu fiz a busca, ele apareceu em todas as listas. Olha só que legal. De boa reputação, né? Talvez, eu acho que a maioria das pessoas olha e acha que ele realmente parece ser uma boa pessoa, talvez seja discreto, né, gente? Acho que ser discreto hoje em dia é tão importante também para quem é celebridade, sei lá, me dá essa impressão da pessoa ser mais legal quando ela é mais discreta, né? Não é muito, enfim. Mas eu acho bacana que, então, de novo, reputação é aquilo que várias pessoas sentem ou pensam a respeito de uma outra, né? Eu peguei esses casos de celebridades porque são pessoas que todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas conhece, mas existem vários outros casos, né? Então, acho que nos bons exemplos a gente pode aí tá se inspirando. Legal. Eu queria aproveitar agora que a gente já deu uma boa caminhada e abrir para o pessoal ver quem quer fazer alguma pergunta específica, discutir algum ponto, tirar alguma dúvida com a Juliene aí, que eu acho que agora é a oportunidade. Giana, Savana, fiquem à vontade, tem gente entrando, Sônia está entrando, também estava aí. Vamos abrir se vocês quiserem. Alice está aí. Quem quiser abrir, pode abrir o áudio e fazer pergunta. Não está aparecendo, mas você pode ligar. Aqui, ó. Oi, meninas! Oi, Sá, tudo bem? Tudo, muito bacana. Adorei a apresentação, foi muito legal. E eu estava vendo esses dias uma pessoa que é fonoaudióloga, especialista em oratória, e ela estava dizendo que a nossa linguagem corporal, ela significa 70% do que assim, quando a gente vai se apresentar, ou falar, ou se expressar, né? Então, a oratória representa 20%, e todo o contexto, né, que seria a imagem, o gestual, representa 70%. Eu fiquei bem impactada com isso. Um número grande, né? E preocupado em falar,
bem, entender bem do assunto e, na verdade, o que impacta mais são as outras coisas. Exatamente, Savana. Eu incluía esse dado numa palestra mais antiga minha, eu acabei tirando, tá? Mas é um estudo que existia nesse sentido e que realmente ele dizia lá que o conteúdo mesmo do que a gente fala tem um peso só de 7%, né? Caraca! Como assim, né? E que na questão da comunicação, da fala, né? O tom de voz é o segundo que tem aí 20 e não me lembro os percentuais, 20 e poucos por cento de peso, né? Não é nem o que se fala, é o tom de voz. Nossa, como isso é. E aí a gente pode transmitir para tudo, seja presencial, seja para o exemplo do e-mail que você falou, né? Cheio de interrogações e exclamações. O que afasta e o que aproxima da pessoa, né? Nossa, é muito peso. Exatamente. Exatamente. De novo, a mim, pelo menos, me tira muito a atenção do conteúdo, a forma como a pessoa pode estar falando. Né? Tá? Tira o foco do que é essencial e realmente tira, não é porque eu quero que tire, é porque é um processo nosso de perceber desse jeito, né? E realmente acho que é 73% tem o peso nessa questão da imagem que a gente projeta, da nossa apresentação e da forma como a gente na verdade, assim, esse 70% é na forma que a gente se comunica, né? A aparência, o gestual, né? Então, é a imagem que a gente projeta. Então, é bem legal e é bem por aí mesmo, Savana. Eu já vi bastante também, aparece bastante esse estudo para a gente aqui nessa área. Eu achei interessante. E outra coisa também que eu vejo que na prática assim, é importante é realmente se encontrar no estilo onde você se sinta confortável, porque aquilo já vai ser algo que vai te ajudar nas outras questões, né? Tanto de segurança, gestual, tal, entre outras. Então, quando você se encontra num estilo quando você realmente está se sentindo bem, as outras coisas fluem. Porque às vezes você está vestindo um personagem ou uma roupa que às vezes, né? Você acha que é perfeita para aquela ocasião, mas você não está se sentindo bem e também vai atrapalhar todo o resto, né? Exatamente, Savana. É por isso que falar de estilo pessoal parece uma coisa, para muitas pessoas é supérfluo, é meio, né? Mas ele tem esse tipo de impacto, sim, até na tua produtividade ou no teu sucesso para atingir determinada, né, questão ali no trabalho ou fora do trabalho. E um dado legal também é que não significa que a gente tenha um único estilo pessoal, não significa que meu estilo é casual sempre. Eu posso ter um estilo casual e um estilo para o meu dia a dia, para as atividades do meu dia a dia, mas quando eu gosto de sair, eu gosto de colocar uma roupa de um estilo mais moderno, né? Ou quando eu tenho, por exemplo, alguma reunião importante de trabalho que eu preciso demonstrar, então, confiança, credibilidade, eu vou para um estilo mais elegante. Então, até 3 estilos é comum, né? Não sei se vocês sabem quais são todos os estilos. Ai, não, conta aí, vamos clarear a nuvem. Então, eu posso falar outro dia só sobre estilos, porque eu adoro essa super acho que a gente pode fazer outro encontro só disso. Tem o estilo casual, o estilo elegante, o estilo tradicional, o estilo moderno, o estilo criativo e o estilo romântico e o estilo sexy. São 7 estilos. E aí a gente pode combinar mais ou menos até 3 é natural. Vamos até dizer, 3. A gente navegar nesses 3. Tem um que vai ser predominante, né? Que vai ser o primário ali, que é o teu estilo primário. E 1 ou 2, normalmente você trabalha com eles por ocasião, por ambiente, por situação e pelo humor. Eu sempre falo, tem que considerar o que a gente está sentindo no dia. Né? Tem dias que a gente não tá afim, tem dias que a gente quer uma coisa mais colorida, tem dias que a gente quer passar despercebida, né? Então depende muito disso, e é legal poder saber disso,
Uhum. E usar, de novo, as roupas ao seu favor, ao seu conforto, inclusive, né? Para o seu conforto. Legal. Né? É bem Ai, legal. É bem legal. eu já quero depois um outro encontro para a gente falar desses estilos e combinar e o que serve, o que não serve para todo mundo. Essa engenhoca aí é importante. Eu acho que é um jeito. A gente precisa se aprofundar nesse estudo para poder se comunicar melhor nisso. E Sim, aí, tem gente? bastante. E é leve, né? E é um assunto gostoso. Não é porque é o meu assunto, não, mas é um assunto bem gostoso de falar, de conversar. Então, olha, eu tanto atendo empresas, em palestras, treinamentos e tudo mais, como eu faço grupo só para mulheres, por exemplo. Às vezes as Legal, mulheres se reúnem e me chamam para ir lá, dar umas dicas, conversar, analisar. Então, é um assunto que é leve, é importante e é leve. Né? Isso legal. que é legal. Que bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer abrir algum questionamento aqui para a Juliane para a gente aproveitar e. Queria uma curiosidade, na verdade. E ela falou que ela se formou em administração, né? E como que foi o caminho até a parte de consultoria de estilo e consultoria de imagem? Quem que tá falando que eu não tô vendo? É a Savana. Ah, Savana. Ah, então, Savana, eu fiz faculdade de administração, né? E trabalhei na área de recursos humanos por muito tempo. Então, logo que eu me formei, eu já fiz estágio na faculdade, já ingressei ali na área e sempre gostei muito da parte de desenvolvimento pessoal, Legal. inclusive dentro das empresas. Então, a parte de carreira, de treinamento, dos... Ai, só um pouquinho. Desculpa. Da parte de integração de novos funcionários, que você vai falar, abordar, por exemplo, o assunto do dress code. Então, eu sempre gostei muito, né, desse contato que eu tinha com os funcionários para esses assuntos, principalmente, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento dentro da empresa, treinamento, parte de políticas, de dress code, comportamento e tudo mais. E aí, eu tive a minha filha, e quando eu tive minha filha, eu vi que eu não estava conseguindo conciliar legal as duas coisas de ser mãe e trabalhar em empresa grande, né, em multinacional, no ritmo que eu trabalhava, do jeito que eu trabalhava. E aí eu saí da empresa, fiquei um tempo meio sem saber o que fazer, trabalhei um tempo com meu marido também, e até que uma amiga um dia me chamou: Ju, você vai comigo no shopping para eu comprar umas roupas? Eu vou aqui, né? Vou. E aí ela adorou e falou: por que você não trabalha com isso? Eu falei: não, acho que não e tal, né? E aí eu fui atrás, daí fiz um curso para ver se eu gostava e eu gostei. E aí fiz mais um e mais outro. E foi assim, na verdade, que eu fiz essa mudança, nessa transição aí de carreira. Nossa, Legal. que máximo. É legal, né? A gente já falou nas outras aulas e acontece muito. Às vezes o óbvio pra gente, a gente precisa ouvir muito do outro, porque o negócio está escancarado o que a gente tem que fazer e a gente ainda resiste, né? Demora para formatar e passar a fazer e a cobrar por isso também, né? Exatamente, exatamente. Precisa do outro, né? Em algum lugar aqui eu tinha anotado, não sei se foi em algum curso que eu fiz, né? Que a gente tem um pouco dessa, e que é natural também, instintivo da gente ter essa um pouco da aprovação do outro, sabe? E é por isso que acho que a gente vive em sociedade, né? Uhum. Giana, pode abrir aí e conversar. Não, eu ia agradecer, achei super interessante a forma como foi colocado. Eu trabalhei muito tempo com comunicação, então também essa parte né, da linguagem corporal é uma coisa muito importante e, ao mesmo tempo, a gente sabe, eu mesmo sou italiana e falo, outro dia eu fiz um vídeo, quando eu vi, eu parecia dançarina indiana fazendo, aí depois falei, vou gravar de novo, feito uma estátua. Mas aí é aquela, você se policia, tenta ser normal, a segunda parecia parecia que eu estava com torcicolo filmando, aí, para tentar não parecer. Falei, não vamos deixar assim mais. No terceiro vídeo, acho que eu vou estar mais natural mesmo, vai parar de mexer tanto. Mas achei bem interessante as suas colocações.
agradeço, eu achei bem... O modo de exposição fica leve, dá uma curiosidade mesmo, que a Denise falou. A gente sabe esses tipos, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, não lembra que isso é... Você sabe o dia que você está casual, o dia que você quer estar mais romântica, vou pôr umas florzinhas, coisa e tal, né? Então, assim, mas a gente esquece dessas... Dentro disso também tem o dress code que tem que ser... feito, né? Tem que ser Eu acho que a gente pode usar a nosso favor, né? É mais ter mais um ponto de inteligência para a gente reafirmar o que a gente quer afirmar e não gerar mais confusão. Acho que tá muito conectado com isso, assim. E tendo as informações, né? Você se apropriando dessas informações todas, que parecem, né? Coisas simples e tal, mas quando você se apropria disso, você consegue fazer uma gestão mais estratégica da tua imagem, né? Você consegue dizer, bom, então eu quero, quero isso, vou por esse caminho por causa disso, disso, daquilo, né? Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue agir de forma mais estratégica. E eu estava falando antes com a Denise, e esse de forma mais estratégica não significa em nenhum momento que é criar um personagem ou criar algo que é completamente diferente daquilo que você é. Por isso que antes disso eu falei sobre a autenticidade, né? Porque primeiro vem a autenticidade. Então, a gente pode usar essas informações de maneira estratégica, mas que tem a ver com a gente, né? Do que a gente pensa, nossos valores, missão e tudo mais. Precisa estar alinhado com essa verdade para poder conseguir sustentar ao longo do tempo, né? Senão ela se perde no caminho. É isso mesmo. Liz, quer falar alguma coisa? Você estava aí, estava vendo você até com a câmera aberta. Quer abrir? Opa, você está falando de mim? Sim! Oiê! Ai, não consegui pegar tudo. Eu cheguei do consultório, liguei no carro e daí eu volto morrendo de fome, tô comendo aqui que nem uma louca. Mas pena que eu não consegui ver desde o começo. Ficou gravado, né, Savana? Ficou. Tá gravando. Tá gravando. Então, tá gravando direitinho para postar no YouTube. A gente teve um problema, eu não sei o que aconteceu hoje, eu não consegui fazer funcionar ao vivo lá. Mas eu consegui gravar e daí eu vou subir. Pode ficar tranquila que daí vai estar disponível. Beleza. Ótimo. Legal. Não, eu queria te perguntar, Ju, assim, os estilos mudam ao longo da vida ou são sempre os mesmos? Então, Liz, na verdade diz que são os mesmos, né? Tem uma linha que diz que o teu estilo, só que ele fica mais ou menos aflorado, porque ali você tem, talvez o teu primário não seja sempre... Vou dar um exemplo assim. O tempo que eu trabalhei em empresa, eu tinha... O meu estilo predominante era o elegante. Por conta do dress code que era necessário. Então, mas eu também tinha uma facilidade para entrar muito fácil no elegante, né? Porque era uma coisa que é minha mesmo, né? Hoje eu não consigo, por mais que eu não queira muito que ele apareça, às vezes eu prefiro às vezes o moderno, o casual, que tem mais a ver com o meu dia a dia hoje, né? Mas às vezes vem uma coisinha ali do elegante me colocar ali, ó, né? Então, acontece isso. Então, eu acho que esses 3 estilos que a gente pode considerar que existem, tem momentos da vida que ele pode se alternar, né? Porque eu acho que... Pode falar. Assim, que com a idade, por exemplo, a gente tem que adaptar também as nossas roupas, assim. Não dá para usar a mesma roupa que você usava quando tinha 15, 18, né? Não. Mas, então, eu acho que às vezes você acaba... Eu, por exemplo, eu gosto de roupa mais justa, mas ultimamente eu vejo que não fica mais tão legal roupa justa. Então, você também vai ajustando conforme teu corpo, a tua vida, né? Com certeza. Eu falei esses dias aí, escrevi nos posts, que eu gosto desse assunto de evoluir o estilo de acordo com a evolução do tempo, né? É legal falar sobre isso também. Mas, por exemplo, Liz, vou pegar aqui. Vamos supor que o teu estilo seja um estilo inicialmente sexy lá, porque quando você era nova gostava de tudo mais justo e mais curto. E ok, né? O estilo sexy, ele é bem legal, ele é bem feminino, ele tem referências em roupas um pouco mais, mostrar um pouco mais de pele, pode ser um pouco mais de colo, um pouco mais de braço, de perna, né?
nada tem a ver com o estilo piriguete, o estilo sexy, né? Eu sempre digo que tem uma diferença tênue entre o Tênue, vulgar e o sexy. Mas o sexy, ele é muito legal, né? E com o passar do tempo, e parece que é mais fácil ser sexy quando se é mais nova, né? Por conta de ter, às vezes, um corpo mais adequado para usar esse justo, esse curto e tudo mais. Mas com o tempo, isso também pode ser evoluído de outras formas, né? Pode ser um decote menos profundo, mas pode continuar sendo um decote. Pode continuar sendo uma saia, mas talvez não tão justa e nem tão curta. Pode ser uma fenda que traga alguma, né, referência aí do sexo. Pode ser um salto alto. Eu acho que tem pequenos detalhes que podem trazer desse estilo, por exemplo, que pode ser o sexy, em outras referências que deixam não só sexy, mas também adequados à idade. Ai, que legal. Entendi. Legal fazer esses ajustes, assim. E eu acho que talvez isso aconteça, do jeito que você está explicando, eu acho que acontece com tudo mesmo. O próprio casual. Talvez o casual, numa adolescência, seja muito uma bermuda e uma camiseta, e ele vai ter que evoluir para uma Rita Lobo quando ela tiver, né, no momento profissional e no momento de exposição e tal. Exatamente, Denise. Bem por aí mesmo. E é legal, porque daí... Porque quando você é adolescente, a gente se conhece muito pouco, a gente vai vestir o que todo mundo veste, vai na onda, né? É assim mesmo, normal. Mas com o tempo a gente vai se conhecendo melhor, vai sabendo que a gente gosta melhor, vai sabendo que cores ficam melhores, né? E esse autoconhecimento, vai sabendo que tipo de blusa cai melhor, que calça que fica melhor. Então, toda essa informação que só a maturidade, né, a vida e a experiência que proporcionam, que vai te dar também um pouquinho mais de refinamento para fazer essas escolhas e essas mudanças, né? Ai, que legal, adorei. Nossa, adorei. Mais alguma coisa, meninas? Tudo certo? Agradecer. Super obrigada, Juliene. Olha, de coração, foi uma delícia. Obrigada. Desculpa por não ter conseguido colocar ao vivo no YouTube. Deu pepino aqui, mas ele vai estar gravadinho e amanhã cedinho tá lá no canal para a gente poder compartilhar com os amigos e tudo mais e aprender um pouco mais. Eu acho que é um olhar que a gente precisa exercitar, sim. Foi ótimo. Manda o link para nós depois, tá? Manda sim, pode deixar. Obrigada, meninas. Obrigada, Denise, pela oportunidade. É um prazer falar para todas. Estou à disposição, caso queiram perguntar mais coisas, será um prazer respondê-las, tá bom? Joia, obrigada. Teu Insta também. O Insta é @Juliene com 2 N's, _ consultora de imagem. Eu vou até colocar aqui, peraí. Quer que eu compartilhe a tela ali de novo? Eu vou pegar e vou colocar o link. Tá. Se minha internet deixar, né? Hoje... Melhor compartilha, Juliene, porque aqui até lá... Aí, Juliene _ Juliene com 2 N's, _ consultoria de imagem. Super legal, já fiz trabalhos com a Juliene, tô aprendendo, né, Juliene? Sou novata no negócio. Mas é isso que eu falei, é só prática, né? Só prática para trazer aí essa familiaridade de forma natural, né? É isso aí. Joia, super obrigada, tá? Um beijo. Boa noite, gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.